A paz do Senhor. Estamos aqui para mais um programa Pérolas de Deus, um programa da IADVIP, Assembleia de Deus da Vila da Penha, localizada Avenida Miriti, 3160. Neste programa nós estaremos falando sobre a aflição que passou Davi, a sua súplica diante de Deus, que é o único que pode livrá-lo. E a mesma palavra que eu gostaria de deixar registrado no teu coração neste programa Pérolas de Deus se encontra no Salmo de número 70, um salmo inspirado por Davi, não em um momento de vitória ou um momento a qual ele havia retornado de uma batalha contra os filisteus, contra os cananeus, aonde ele obteve resultados bons de vitória. Não, nem sempre o salmista passou por situações que alegraram seu coração, que foi momento dele ser grato pela vitória. Não, todos põem uma coisa na sua mente, no seu coração, neste momento, que nem todos na vida têm momentos únicos e exclusivos de alegria. Não, nós passamos por algumas aflições, passamos por algumas provações, tudo isso no aspecto humano é normal, isso não é religião, são situações que o homem vivente nesta terra passa, são as agruras que muitas vezes nos acomete. Porém, Deus, Ele é o Senhor, nunca perdeu e nunca perderá o controle da vida daqueles que temem o seu nome. E você que nos assiste, eu creio que você teme como salmista também, porque temer a Deus, acima de tudo, respeitar a Deus e ter o conhecimento da plenitude de Deus é que fará você sair das aflições, sair das situações duras que a vida muitas vezes propõe para cada um de nós e encontrarmos o caminho da vitória. Esse caminho é proposto por Deus, mas para chegarmos a ele, temos que entender propósito de Deus, recurso de Deus, fé em Deus, para que possamos nos reencaminhar pelo Espírito de Deus rumo a estas bênçãos de Deus e sairmos das situações de aflição. O salmista diz no Salmo de número 70 o seguinte: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas, cobertos de vergonha, os que dizem ahá. Folgue e alegre-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenha. O salmista aqui, ele explana algo assim muito interessante para a nossa breve meditação no programa Pérolas de Deus, um programa da Assembleia de Deus da Vila da Penha, que teremos prazer muito grande em você ir um dia nos visitar. Os nossos cultos é terça, quinta e domingo às 18 horas, Avenida Miriti, 3160. Retomando aqui a palavra, na sua aflição Davi suplica a Deus que se apresse em livrá-lo. Ele começa, Davi, expondo a Deus para livrá-lo, ou seja, um canto de oração e de clamor a Deus. O quanto nós temos deixado de clamar a Deus e temos, nos momentos de aflição, murmurado muito mais do que temos clamado a Deus. Se você for fazer um estudo de qualquer assunto que você optar na sua vida, quem sabe ciência, filosofia, física, biologia, você precisa se aprofundar para que você possa extrair o melhor daquele conteúdo que você está apreciando e estudando. Até se você optar em ser um professor para uma determinada área, vamos falar da área teológica, um professor de teologia sistemática, uma professora de matemática, um professor de português, um professor de homilia, um professor de hermenêutica, você tem que se aprofundar nos textos. Isso é essencial para que você encontre o quê? Recursos, aprendizado, a fim de que você possa se nutrir desse conhecimento e posterior você
colocar aquilo que você aprendeu em prática para aqueles que naturalmente vão lhe ouvir e estarão contigo, quem sabe numa sala de aula, hipoteticamente, aprendendo daquilo que você passou a conhecer com mais profundidade. A mesma coisa é a palavra de Deus. Como pastor, eu observo que muitas pessoas têm reclamado, lamuriado, e tem pessoas que é interessante, me chamam muita atenção, porque estão na igreja há vários anos, e quando a pessoa tem uma bênção para contar, não depreciando ninguém, mas a bênção é algo assim tão pequeno diante da magnitude de Deus, que eu fico a pensar e pergunto a Deus por quê. E algumas vezes o Espírito Santo de Deus tem me falado e me revelado que esta pessoa poderia ser muito mais abençoada, muito mais enriquecida da sua presença, se a sua fidelidade, se a sua comunhão e se o seu clamor fosse maior para com Deus. Olha só o passo, para com Deus. Não existe necessidade de intermediário, não existe necessidade de termos que fazer promessas, fazer penitência. Quando Jesus foi assunto aos céus, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, ou seja, o próprio Deus, ele descortinou e abriu-se uma possibilidade de nós termos acesso ao Pai por intermédio do Filho Jesus. Tudo isso você encontra no livro de João. O apóstolo João, ele é bem delineado, explicando a essência de Jesus Cristo, homem e Filho de Deus. Assim como nos livros sinópticos também, você vai encontrar muita informação a respeito de Jesus Cristo. Sem ele, é impossível o homem chegar-se a Deus. O salmista, ele sabia que o seu clamor teria que ser direcionado única e exclusivamente a Deus. Alguém pode dizer, mas o salmista vivia numa época remota, etc e tal. Olha, ele vivia numa época onde existia muito mais deuses, talvez, do que hoje. Era um nível de idolatria muito intenso, muito grande, que levava o homem a se infiltrar ou se perder em relação ao verdadeiro Deus. Lembra-se da saída do Êxodo, quando Moisés para no Monte Sinai e vai ali falar com Deus, buscar a Deus para que ele pudesse receber a lei conforme Deus havia determinado para Moisés. Arão, sumo sacerdote, ele é imposto pelo povo para que criasse um bezerro de ouro, e o povo ali se perdeu rapidamente. Foi questões rápidas, foram questão de poucos dias. O que é interessante nós destacarmos que a fraqueza, ela às vezes toma conta muito mais rápido do ser humano do que o fortalecimento que vem de Deus. Por quê? Mais uma vez eu vou bater nesta tecla e me firmar nela. Clamar a Deus é a solução para a tua vida. Clamar a Deus é algo de necessidade preemente, urgente para o momento que você está vivendo. Ele diz: apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Quantos dias nós temos vivido alguns momentos de aflição e temos nos esquecido até de ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ele é um manancial. É a palavra de Deus que vai estimular. A palavra de Deus é que vai abrir a tua mente e criar um grande relacionamento para com Deus. Sem esse relacionamento é a mesma coisa de aula, ter devidamente um livro ou ter devidamente uma apostila para trazer e levar a informação aos seus ouvintes, aos seus alunos. Ele poderá ter um grande conteúdo interno, mas se não houver um conteúdo de facilidade de transmissão, o receptor não vai entender e não vai compreender. E existe entre nós e Deus o canal de comunicação, aquele que é o receptor, Deus, que recebe o nosso clamor, e você que é o transmissor, ou seja, você é o orador, você que irá falar a Deus, buscar a Deus, como o salmista ele disse, olha, fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tem pessoas que hoje não querem ver a tua vitória,
Tem pessoas que hoje não querem ver as suas bênçãos chegar nas tuas mãos, mas eu quero te dizer, ore, se paute no Salmo de número 70 e diga: tornem atrás e confundam-se os que desejam mal, os que maquinam mal contra a minha vida, que maquinam mal contra a minha casa, minha família, em nome de Jesus sejam repreendidos, que a manifestação de Deus seja clara, evidente, diante do teu clamor, porque Deus vai interceptar, Deus vai jogar por terra, Deus vai lhe trazer uma nova dimensão de vida e vida em espírito e em verdade. E ele diz no verso 3, voltem as costas cobertos de vergonhas que dizem ou seja, que aqueles que caçoam e aqueles que riem de você, eles vão continuar rindo, mas a glória de Deus vai ser manifesta na tua vida, e eu tenho certeza que a tristeza os abaterá, porque eles verão a vitória de Deus chegar sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, creia nisso e não deixe de clamar a Deus. E para concluirmos, ele diz: folgue e alegre-se em ti todos os que te buscam. Então, folgue e alegre-se no Senhor, porque tu tem buscado a Deus. Tenha certeza de que teu buscar, o teu preparar-se para Deus, entregar-se a Deus, é de fato, de verdade, de coração aberto, de coração arrependido diante de Deus. Deus não desprezará aqueles que têm um coração contrito, um coração aberto, um coração permanente em Deus, não um coração dúbio, uma hora um sentimento, uma hora um ressentimento, não, um sentimento pleno em Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida e você vai ver a glória dele sobre ti. E mais, ele conclui dizendo: engrandecido seja Deus. Eu creio que já nesse finalzinho há um período do escritor, e eu creio que nesse período o escritor começa a ser agraciado por Deus, o próprio salmista Davi, e ele conclui dizendo: eu, porém, estou aflito e necessitado. E ele diz: apressa-te por mim, ó Deus. E ele conclui dizendo: tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Ou seja, Senhor, trabalhe e opere na minha vida de uma maneira grandiosa e poderosa, que só o Senhor pode assim fazê-lo. E no Salmo de número 34, verso 19, receba isso como uma porção na tua alma e na tua vida, para que você possa crer na plenitude de Deus, não de outro ser, mas de Deus, que é a excelência da vida. Diz o salmista no Salmo de número 34, concluindo a vitória, fechando a bênção sobre a tua vida. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. É 100%. Receba isso na tua alma e no teu coração e saiba que tudo que vier contra ti é para suprir e para te livrar e te guardar e te abençoar. Seja um abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos orar. Querido e eterno Deus, eu te agradeço por este momento de plenitude e graça do teu poder. Entra neste lar, nesta casa, e atue com a tua plenitude, sabendo e dizendo que muitas são as aflições do justo, sim, mas o Senhor nosso Deus nos livra de todas, 100%. Aquilo que vier e não for da aprovação de Deus, por terra com certeza será lançado, porque o Senhor é aquele que livra, o Senhor é aquele que guarda. Guarda esse que nos assiste nesta hora, e que a graça e a paz de Deus abunde em vossos lares, em vossas vidas. Em Cristo Jesus. Amém.